Olá, meus amigos. Vamos falar aqui a respeito da improcedência liminar, também chamada de improcedência prima facie, que está lá no artigo 332 do CPC. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu tenho postado aí diversos vídeos de processo civil, talvez esses vídeos possam te ajudar. Muito bem, vamos tratar então dessa improcedência liminar. A improcedência liminar significa que o juiz vai julgar o pedido do autor improcedente antes de citar o réu. Ou seja, o juiz vai julgar o mérito antes de citar o réu. Você vai dizer, mas espera aí, e o contraditório como fica? Bom, em relação ao réu, o contraditório está resolvido, porque a decisão é favorável a ele. É uma improcedência para o autor, não é? Então, é uma decisão favorável ao réu. Portanto, não há que se falar aqui em violação ao contraditório em relação ao réu, tá? Muito bem. Então, você tem aí a improcedência liminar como um pedido julgado improcedente antes da citação do réu. Essa improcedência liminar acontece em 3 situações. Quais são elas? A primeira situação é pedido contra súmula do STF, do STJ ou do TJ sobre direito local. Então imagine que tivesse uma súmula do Supremo dizendo: não é possível a desaposentação. Aí você promove a ação e faz um pedido de desaposentação. O juiz já vai julgar improcedente antes de citar o réu. Outra situação aqui de improcedência liminar seria o pedido contrário a um precedente judicial vinculante firmado em recursos repetitivos, IRDR ou IAC, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Então, quando você tem um precedente vinculante firmado aí nessas situações que eu mostrei, você vai ter aí uma situação em que o juiz terá que seguir aquele precedente. Então, se proposta a ação e o pedido for contrário ao entendimento que está no precedente, improcedência liminar. Por exemplo, imagine que tivesse o Supremo, né, tivesse em recursos repetitivos, o Supremo não julga recursos repetitivos, não gosta de fazer isso, mas imagine que o Supremo em recursos repetitivos tivesse firmado um precedente dizendo, não pode ter desaposentação. Aí você faz uma petição inicial e pede a desaposentação. Improcedência liminar, já dá na sua cara, já julga improcedente seu pedido antes de citar o réu. E a terceira situação seria prescrição ou decadência. Então imagine que, por exemplo, a ação deveria ser proposta no prazo de 3 anos, foi proposta no prazo de 3 anos e 1 mês. Então, prescrição, e aí você tem a improcedência liminar. Portanto, nós temos aí no 332 essas situações. Eu penso que é possível fazer interpretação extensiva desse 332. Por exemplo, quando se fala lá dos precedentes vinculantes, se cita lá o quê? IRDR, IAC, recursos repetitivos. Mas por que não repercussão geral? A gente sabe que hoje o Supremo firma precedentes vinculantes em repercussão geral, né? Naquela via da repercussão geral. Então, se ele firmar um precedente vinculante ali, por exemplo, não pode ter desaposentação, claro que é caso de improcedência liminar. Ou ainda, imagine que o Supremo decida uma ADI, uma ADC, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, e o pedido é contrário ao entendimento firmado. Improcedência liminar. Então, é possível fazer aqui, ao meu ver, uma interpretação extensiva. Uma questão duvidosa que existe é sobre a impossibilidade jurídica do pedido, se ela seria ou não improcedência liminar, né? Porque o que é impossibilidade jurídica do pedido? Vamos lá. Antigamente se falava em 3 condições da ação: legitimidade para a causa, interesse de agir ou interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Seria basicamente o quê? Uma ausência de proibição expressa ou implícita quanto ao pedido formulado pelo autor. Por exemplo, não pode ter uso capião de bem público. Seria, no caso, uma impossibilidade jurídica do pedido. Então,
para alguns autores, isso também é caso de improcedência liminar. Porque, no fundo, o que se quer dizer aqui com a improcedência liminar é que aquele pedido é flagrantemente improcedente, manifestamente improcedente. Essa é a ideia. Aí você vai dizer, mas, professor, criar novas hipóteses de improcedência liminar vai ser ruim para o autor. Não, não vai ser ruim para o autor. Porque pior para o autor é cozinhar o galo durante um bom tempo para julgar improcedente. Era melhor julgar logo, porque aí ele pode apelar e pode obter uma decisão contrária àquela que foi proferida pelo juiz. Então, a improcedência liminar se dá nessas situações. Um aspecto muito importante. A improcedência liminar é uma figura em que você tem uma sentença de mérito, uma sentença com resolução do mérito, não uma sentença processual, né? Não uma sentença sem resolução do mérito. E isso é importante por quê? Porque, em se tratando de uma sentença de mérito, haverá a chamada coisa julgada material. Coisa julgada material. Ou seja, por exemplo, a ação não poderá ser reproposta. É diferente, por exemplo, do indeferimento da petição inicial, em que se tem uma sentença processual. E aí a coisa julgada é coisa julgada formal, apenas formal. E aí é possível promover novamente a ação desde que se corrija o vício. E aí alguns vão dizer, isso também é coisa julgada, material, enfim. Mas lá no indeferimento, desde que corrija o vício, pode repropor. Aqui na improcedência liminar, não pode repropor. Não tem essa de corrigir o vício, não existe isso. Não é? Então, faz coisa julgada formal e material, e pela material não se pode repropor a ação. Também o outro aspecto importante é que quando o juiz faz a improcedência liminar, ele faz por meio de sentença. Vai caber apelação. E essa apelação tem um aspecto aqui interessante. O juiz vai ter 5 dias para se retratar. Qual é a chance do juiz fazer isso? Nenhuma, praticamente. Mas ele tem 5 dias para se retratar. Se ele não se retratar, aí ele cita o réu para as contrarrazões e manda os autos para o tribunal, para que ele julgue aí a apelação, tá? Então, são esses os aspectos principais aí a respeito da improcedência liminar. Eu chamo a atenção de um acórdão muito interessante da 3ª turma do STJ. Nesse acórdão, o que aconteceu? Era uma ação rescisória que foi julgada por um TJ e, no caso dessa ação rescisória, houve o indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. Recorreu-se ao STJ e o STJ disse, olha, mas as razões que o tribunal dá para falta de interesse são de mérito. São todas razões meritórias. Portanto, isso é uma improcedência liminar. Isso não é um indeferimento da petição inicial. E não pode ter improcedência liminar fora das hipóteses do artigo 332 do CPC. Então, ali, nesse acórdão, se entendeu que não poderia transbordar do 332. Mas aí é diferente, porque, veja, o que ele está querendo dizer é que as hipóteses de indeferimento da petição inicial não se confundem com as hipóteses de improcedência liminar. Indeferiu-se a petição inicial ali erroneamente, de maneira incorreta. Eu chego a dizer, inclusive, que essa decisão é uma decisão de mérito. É uma decisão de mérito. Se adotou razões meritórias, é uma decisão de mérito. Apenas ela é rotulada como processual, mas ela é uma decisão de mérito. É isso, meus amigos. Um forte abraço.